Olá, alunos do sexto ano, eu sou o professor Alan Simas de Geografia. Estou aqui mais uma vez para apresentar uma videoaula para vocês. Hoje, a aula 17 é a segunda aula de revisão do conteúdo para a E. É a revisão da sequência didática número 1, espaço geográfico, paisagem e lugar. Hoje, os objetos do conhecimento que nós vamos revisar são os elementos naturais e culturais da paisagem, a transformação das paisagens através de ações naturais e humanas. E vamos conceituar lugar, ok? Mas como estamos estudando em geografia as paisagens, lembram? Paisagem é tudo aquilo que a minha vista alcança. Ou melhor, é tudo aquilo que nós podemos enxergar ou sentir. As paisagens podem ser classificadas em paisagem natural ou paisagem cultural. Paisagem natural é quando apresenta apenas elementos naturais, como a gente vê aí nessa imagem, nuvens, rio, vegetação. Paisagem cultural é a paisagem que apresenta elementos culturais, ou seja, construídos pelos seres humanos. Em nosso estudo de hoje, veremos que os elementos da natureza também alteram as paisagens. Isso pode ocorrer em pouco tempo ou ao longo dos anos. Os ventos, os vulcões, as águas das chuvas, dos rios e dos mares provocam mudanças nas paisagens. Vamos ver alguns exemplos. Nessa imagem, podemos observar que a ação do vento abriu essa cavidade na rocha. A ação da chuva provocou o deslizamento do solo do morro e alterou essa paisagem. As ondas do mar se chocam nas rochas à beira-mar e provocam um desgaste nelas, e assim elas formam os paredões. Os terremotos podem abrir fendas no solo e provocam grandes destruições e transformações. Vulcões, ao entrarem em erupção, podem provocar a saída do magma, que, atingindo a superfície, transformam a paisagem do lugar. Mas, como já sabemos, as paisagens não são transformadas apenas pela natureza. Muitas mudanças são realizadas pelos seres humanos, por meio do seu trabalho, e podem ser por diversas necessidades, para produzir alimentos, construir moradias, abrir novos caminhos por meio de ruas, estradas, extrair recursos da natureza, entre outros. Ok, pessoal, voltando aqui à nossa videoaula, os dois vídeos vocês viram são bastante interessantes, são vídeos simples, mas muito úteis para a gente aprender esses conceitos, relembrar esses conceitos que estão aparecendo aqui, ó, nesse slide. Nós vamos trabalhar hoje os elementos da paisagem, elementos naturais e culturais. Os elementos naturais que compõem a paisagem são aqueles construídos pela natureza. E quais são os principais? Formas do relevo, como montanhas, vales, planaltos, vulcões, etc. Hidrografia, rios, lagos, oceanos, mares. Vegetação, campos, florestas, pradarias, né? E ainda poderíamos acrescentar outros aí, como clima, estruturas geológicas, né? Então, etc. Esses são os elementos naturais da paisagem. E os elementos culturais, também chamados de humanizados, são aqueles construídos pelos seres humanos. Então, nós podemos exemplificar como sendo as casas, os prédios, as pontes, as rodovias, as plantações e uma infinidade de outros elementos culturais que preenchem o nosso espaço geográfico. Ou seja, são paisagens naturais que foram transformadas pelo homem. Vamos ver um exemplo bem simples disso aí. O Colégio Militar de Brasília. Antes de ser o Colégio Militar de Brasília, o que era isso aí? Era uma área de cerrado. Uma área de cerrado que foi
retirado e ali se criou a infraestrutura para a construção do Colégio Militar de Brasília. Como eu sou muito antigo aqui em Brasília, eu ainda lembro da época que não existia o Colégio Militar, que era um cerrado que tinha aí nessa área. Ok? Então, elementos naturais construídos pela natureza, elementos culturais humanizados construídos pelos seres humanos. Os próprios seres humanos, eles são elementos importantes da paisagem. Mas a paisagem se transforma, né? Então, a transformação das paisagens. As paisagens são transformadas pelos seres humanos para dar lugar a plantações, cidades, rodovias, aeroportos, né? Campos de futebol e para a exploração de recursos minerais. Extração de minérios, ela retira a cobertura vegetal para fazer extração no subsolo. Okay? Então a paisagem é transformada como uma necessidade do ser humano para adaptá-la assim, ao seu conforto e aos seus projetos de progresso e desenvolvimento. Ok? Vamos em frente. Agora o conceito de lugar. Lugar é uma parte do espaço geográfico onde vivemos nosso dia a dia. É um local onde temos familiaridade e estabelecemos vínculos com ele, interagindo e influenciando a paisagem. Nossa casa, a escola, a nossa rua, a casa de um amigo, de um parente, o bairro, são exemplos de lugares com os quais criamos uma identidade. Eu posso falar a minha igreja, a igreja que eu frequento. O meu clube, o clube que eu vou no final de semana lá para fazer o meu lazer. Então, é isso que caracteriza o lugar. Aquilo que ele tem algum valor afetivo para você, que por alguma razão você está ligado a ele. Então, tudo aquilo que tem, os espaços que têm importância e significados para nós, a gente chama de lugar. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma comunidade indígena, é o lugar deles ali, ó, tá vendo? Comunidade indígena. E aqui uma rua. Vocês vejam que as crianças, os jovens estão jogando bola aqui na rua, né? É o lugar deles, é o espaço deles, ok? E como eu sempre faço, para a gente fixar o conteúdo, nós vamos trabalhar os exercícios chamados de fixação. Então vamos lá, os exercícios de fixação, eu vou comentar e depois jogo o gabarito. Os elementos naturais que compõem a paisagem são aqueles construídos pela natureza, como formas de relevo, hidrografia, né? Clima, vegetação, etc. São os elementos da natureza que compõem a paisagem, né? Chamada natural. Os elementos culturais ou humanizados são aqueles construídos pelos seres humanos, ou seja, são paisagens naturais transformadas pelo ser humano, pelo homem, né? 3. As paisagens são transformadas pelos seres humanos para dar lugar, para ceder espaço para plantações, cidades, rodovias, exploração de recursos minerais, por exemplo. Tá? Então, o ser humano ele vai transformando a paisagem natural através do seu trabalho para adaptá-la às suas necessidades. Então, isso é chamado de paisagem cultural humanizada. Exercício número 4. Aqui, ó. Agora vamos falar de lugar. Lugar é uma parte do espaço geográfico onde nós vivemos o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, onde você mora, onde você vive, onde você estuda, onde você faz compras, você vive ali. Então é a parte do espaço geográfico onde nós vivemos o nosso dia a dia. É um lugar, é um local onde temos familiaridade, estabelecemos vínculos com ele, né? Todo lugar que você habita e que ele é importante para você, você tem vínculos com ele, ok?
O exercício número 5 é um exercício que eu gosto muito desse modelito, porque geralmente ele abrange o conteúdo todo que a gente abordou na videoaula, que é numerar a coluna 1 de acordo com os conceitos da coluna 2 que lhe correspondem. Então aqui, para lugar, você vai ter algum conceito aqui na coluna 2 que encaixa com o lugar. Bairro também vai ter, cidades vai ter, naturais tem, culturais tem, paisagens tem. Então você vai achar qual o número aqui da coluna 2 que se encaixa com cada uma dessas palavras aqui da coluna 1. Isso aqui não é novidade, nós já trabalhamos esse modelito de exercício, ok? Então vamos ao gabarito. 1. Os elementos naturais que compõem a paisagem são aqueles construídos pela natureza. Formas de relevo, hidrografia, vegetação e etc. Forma de relevo, montanha, hidrografia, rio, lago, vegetação, floresta, campo, cerrado, né? Então, elementos naturais compõem a paisagem, são aqueles construídos pela natureza, ok? Vamos para o 2. Os elementos culturais chamados humanizados, ou seja, culturais ou humanizados, são aqueles construídos pelos seres humanos, ou seja, são paisagens naturais transformadas pelo homem para atender o seu conforto e as suas necessidades, ok? 3. As paisagens são transformadas pelos seres humanos, tá? Para dar lugar, ceder espaço, né? Para plantações, cidades, rodovias, exploração de recursos minerais, por exemplo, tá? Onde você estabelece a exploração de minério de ferro, você vai ter que mudar a natureza. Você tem que arrancar a vegetação e depois colocar as máquinas para escavar o subsolo, né? Então você está exercendo uma interferência muito forte naquele espaço natural. 4. Agora vamos para a definição de lugar. Lugar é uma parte do espaço geográfico, onde vivemos nosso dia a dia. Dia a dia é o nosso cotidiano. É um lugar onde temos familiaridade, estabelecemos vínculos com ele, ok? Todo lugar que a gente vive, a gente tem vínculos com ele. Não tem como você viver num lugar se você não tiver vínculos com ele, ok? E o exercício 5, para finalizar aqui o nosso exercício de fixação, vamos a ele. Lugar. Lugar, aqui na coluna 2, ele é o número 4. Bairro é número 6, cidade número 5, naturais é 1, culturais é 2, paisagens 3. Então vamos ver. Lugar, número 4, é onde vivemos nosso dia a dia, então tá certo. Bairro é 6, é um exemplo de lugar. Mais do que qualquer outro bairro é um exemplo de lugar. Cidades é 5, paisagens naturais transformadas. As cidades são paisagens naturais que foram transformadas em áreas urbanas. Naturais é 1. O que tem no 1 aqui? Elementos construídos pela natureza, são elementos naturais. 2. Culturais. O que tem na coluna 2 no 2? Elementos construídos pelo homem, são elementos culturais ou humanizados. E 3. Paisagens. Paisagens 3 são transformadas pelo homem, né? Para atender às suas necessidades. Ok, pessoal? Então aqui nós encerramos com esse exercício de fixação a nossa aula de revisão número 17, ok? Até a próxima, então.